Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Edinaldo Mota e você é muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o canal Interagindo na Verdade, um canal de estudo, um canal de reflexões bíblicas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Desde já, eu gostaria de pedir a você que você nos ajude compartilhando esta mensagem, se inscrevendo, ativando o sino de notificações, se inscrevendo no nosso canal, e assim vamos todos juntos crescermos na graça e no conhecimento e também anunciarmos o evangelho da salvação, o evangelho que transforma, o evangelho que muda a vida do ser humano. Eu quero trazer neste dia uma reflexão da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre os últimos passos de Jesus, os últimos dias que antecederam a crucificação e a pós-crucificação. E para isso eu gostaria de usar um texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo de número 16, o verso de número 24 em diante, 24, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja uma palavra maravilhosa, palavra essa que nos mostra que Jesus, percebendo então que estava chegando a hora, os seus últimos dias sobre a face dessa terra, Jesus então ele toma algumas atitudes que são atitudes decisivas para a conclusão do propósito de Deus sobre a vida dele e, consequentemente, atingindo assim toda a humanidade, a consumação do plano de Deus, que foi então a enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E esta última semana de Jesus na terra, ela foi marcada por momentos, por atitudes que foram, podemos dizer assim, cruciais, porque Jesus sabia que enfrentaria a cruz e cada passo, cada instante o aproximava mais deste momento. Então eu gostaria de refletir isso com você sobre alguns fatos que podemos dizer que são principais a respeito da última semana de Jesus sobre a face dessa terra, contando a sua entrada então em Jerusalém e até a sua ressurreição. Embora nós não tenhamos espaço para todos os detalhes neste vídeo, nós vamos então decidir aqui, pela graça e pela misericórdia de Deus, falar de alguns momentos principais, de cada dia. Sabemos que não temos a capacidade de esgotar esse raciocínio, mas nós vamos aqui citar alguns momentos, também respeitando as versões diferenciadas sobre a ordem dos fatos, mas queremos aqui também seguir o que tradicionalmente é aceito e nos baseamos então no relato de Mateus, com o objetivo de aprendermos, de mudarmos os nossos conceitos e atitudes que devemos tomar de uma forma positiva em cada dia da nossa caminhada, da nossa vida, aprendendo com esta caminhada de Jesus para a cruz, E disso nós queremos dizer agora então que, de acordo com a palavra qual nós lemos, tomar a cruz a cada dia, buscar servir a Deus, e para isso eu quero falar que a primeira decisão é receber Jesus como Salvador. Ah, mas eu já posso, talvez você já pode, eu já posso ter ouvido muitas vezes a respeito disso, mas isso é uma decisão importante. E a primeira decisão que você tem que tomar nesta caminhada de negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz é aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador. No domingo anterior à ressurreição de Jesus, ele entra em Jerusalém. E ali em Jerusalém, Jesus foi recebido com aclamação. O povo o aclamava como rei.
e por vários outros momentos já tinha passado por Jerusalém, Jesus. Mas desta vez, então, as escrituras se cumprem ao seu respeito, no propósito de assumir então o seu senhorio sobre o povo de Deus. Isso você vai ler lá em Lucas capítulo 2, verso 11, depois, se você quiser. E neste momento, então, ele nos ensina sobre a necessidade de receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, confessando com os nossos lábios. Queridos e amados, decidamos receber Jesus como Senhor de nossa vida. Decidamos receber a Cristo com toda a honra, com toda a glória que Ele merece em nossos corações. Assim como Jesus foi aclamado em Jerusalém, possamos aclamar Ele em nossos corações. Queridos irmãos, na segunda-feira, a Bíblia vai dizer, em Mateus capítulo 21, verso 12, verso 13, que Jesus ele expulsa os mercadores do templo. Jesus ele toma uma decisão ali e mostra a nós a sua indignação, né, naquele momento, nos mostrando hoje que eu, que você, que nós devemos romper com todo tipo de decisões erradas que possam estar à nossa volta. Devemos romper com as coisas erradas. Na segunda-feira, após Jesus ter sido recebido em Jerusalém como Senhor, Jesus agora ele age como tal. Jesus age como aquele que tem autoridade, corrigindo o que estava acontecendo de errado ali na casa do Senhor, que era o templo. E por muitas vezes, desde a sua mocidade, Jesus já tinha ido, Jesus já tinha entrado no templo e visto ali o comércio, né, na casa de Deus. Agora que ele foi recebido como Senhor, agora que ele foi recebido com a autoridade que lhe foi dada por Deus, e todos ali receberam Jesus, né? Não que ele não havia, não tinha autoridade anteriormente, mas agora, já os últimos momentos que antecedia a crucificação de Jesus, agora Jesus então reage para uma mudança no templo. Jesus reage demonstrando então a sua total autoridade, e Jesus também, ele momentos antes, né, momentos depois, melhor dizendo, em Mateus capítulo 21, verso 18 e 19, Jesus também amaldiçoa ali então a figueira sem fruto, mostrando que não quer que tenhamos uma árvore, ou que sejamos uma árvore infrutífera. E a atitude de Jesus, então, expulsando os cambistas ali que trocavam as moedas ali à porta do templo, e os vendedores de animais, né, dos sacrifícios ali, mostra então que nós precisamos tomar atitudes de rompermos com todas as decisões erradas em nossas vidas, que talvez nós tenhamos tolerado por muito tempo. Talvez nós tenhamos até feito vistas grossas, mas depois que Jesus ele entra ali, Jesus então ele não pode aceitar aquela situação, porque Jesus então ele é o Senhor que tem toda a autoridade que lhe foi dada pelo Pai sobre a face dessa terra, e Jesus então ele nos mostra que não devemos então tolerar tal atitude. Na terça-feira, Jesus então ele mostra, né, através da decisão de aprender mais a respeito da palavra de Deus, nos mostra que devemos tomar esta decisão de aprendermos mais a respeito da palavra de Deus, né? Porque Jesus na terça-feira ele se dedica aos seus seguidores a ensinar a palavra. Jesus se dedica a mostrar o caminho, né, a ensinar, e neste momento especial então Jesus revela então o seu propósito com toda clareza e objetividade, né, explicando detalhes para os seus discípulos ali a respeito dos momentos que antecedia, explicou a sua segunda vinda, explicou a respeito do juízo final, falou ali a respeito da parábola das 10 virgens, né? Em Mateus capítulo 25, em Mateus capítulo 24, ele fala ali num sermão profético, né? E além de prometer o Consolador, que seria então para nós o que é hoje
o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que nos orienta ali, segundo o propósito divino de Deus para cada um de nós, para nossas vidas, né? Conforme está em João capítulo 14 a 16. Veja que coisa maravilhosa, que depois de receber a Cristo como Senhor, depois de limparmos as nossas vidas das coisas erradas, devemos então procurar aprender mais desta palavra de Deus, desta palavra que é para nós alimento, e precisamos então buscarmos viver uma vida espiritualmente conforme agrada ao Senhor. Sem o conhecimento das Escrituras nós não conseguiremos saber o que precisamos, né? Porque precisamos de Deus, e as Escrituras Sagradas nos revela Deus, nos revela o amor de Deus, a bondade de Deus. Então tomemos a decisão de estudarmos mais a palavra de Deus, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, e tenhamos também a decisão de confiar em Deus, de confiar nos seus ensinos, confiarmos na sua palavra. Durante nossa caminhada em direção à cruz, conforme nós lemos aqui na introdução, no versículo que temos por base aqui, temos que durante esta caminhada muitas vezes nós somos atraídos, muitas vezes nós somos traídos também, e as decepções, elas se tornam constantes e cada vez mais dolorosas em nossa vida. A dor da traição é tão dolorosa quanto a crucificação. E agora, meus queridos, para nós entendemos que precisamos confiar mais neste Deus Todo-Poderoso, precisamos não ter medo do que o homem pode fazer a nós. Lembre-se que agora a nossa vida, após entregarmos elas às mãos do Senhor, isso é rompendo com todo o sistema de coisas erradas, com todo o mundanismo à nossa volta, nós temos que confiar inteiramente no Senhor, não parando nós de aprendermos a palavra de Deus e não olharmos para o lado, mas nos concentrarmos nos ensinos de Jesus, naquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada momento. Tome a decisão de confiar mais em Deus. Tome a consciência de não errar voluntariamente, pecar contra Deus, né? Jesus, ele nos mostra em Mateus capítulo 26, verso 17 ao verso de número 29, Jesus ali então, ele nos mostra, celebrando a ceia do Senhor, que devemos tomar uma decisão, a decisão de comungar, de comunhão, de amor fraternal, de estarmos unidos uns com os outros. Então esta decisão, irmãos, ela é uma decisão que nós precisamos tomar, né, de vivermos, de entendermos que precisamos ter comunhão com Deus e comunhão com o nosso próximo. Muitas coisas acontecem para impedir a nossa vida, na nossa vida, a comunhão. E em tempos difíceis precisamos orar cada vez mais, como fez Jesus, né? Na sua última noite antes da cruz. Então, Jesus, ele vai buscar a presença de Deus. Jesus vai orar. Então, se você vê um momento difícil se aproximando, busque mais a comunhão do Senhor, busque mais Deus, busque mais amor com o seu próximo, busque estar em paz com Deus e com os homens. Queridos e amados irmãos, a comunhão é algo essencial na vida do ser humano. Tome a decisão de viver em comunhão com Deus e com o seu próximo. Na sexta-feira, então, em Mateus capítulo 27, do verso 1 ao verso 56, Jesus nos ensina, né, a levar a cruz. Jesus nos mostra ali todo aquele momento, né? E eu e você temos que aprender estas lições da cruz, aprendermos a morrer para o mundo, assim como fez Jesus nos mostrando como nós deveríamos carregar a cruz. Assim nós temos que aprender neste caminho da cruz, que devemos saber que vamos sim morrer para o mundo. Conforme está em Gálatas capítulo 2, verso 20, a cruz ela é dolorosa, e a cada passo
ela se torna então mais pesada. Não é uma vida de oba-oba que o Senhor nos prometeu, mas que nós possamos entender que não podemos voltar atrás, que não podemos voltar às velhas práticas e atitudes, levando a cruz como cristão, crendo, né, que esta decisão é a decisão correta, morrer para o pecado, morrer para este mundo e tomar a cada dia a cruz e seguir a Jesus, assim como ele carregou a cruz, que possamos carregar a cruz também seguindo a Cristo, seguindo as suas atitudes corretas, seguindo as atitudes do Senhor para a nossa vida, assim nós vamos crescer. Então tome a decisão de levar a sua cruz com sabedoria, tome a decisão de levar a cruz. Nós temos que esperar em Deus, e esperar em Deus não é fácil. Nós sabemos que as provas muitas vezes vêm, né? Essa prova nos mostra que devemos confiar e termos a sabedoria de esperar em Cristo. Existem momentos em que nós não podemos fazer nada além de esperar em Deus, de ver Deus agir em nossas vidas. Quando nós esperamos no homem, logo vem o desespero, porque sabemos que o mundo ele nos decepciona. O mundo nos decepciona, mas nós devemos esperar confiando em Deus. Então tomemos esta esperança de confiarmos no Senhor. A decisão é viver para Deus. A decisão é confiar em Deus, porque no domingo Jesus, então, ele ressuscitou. No domingo, aos primeiros raios da luz da manhã, surge então uma luz forte, né? E mais forte que o sol. O túmulo se abre. Jesus, ele ressurreto, sai então vivo, cheio de glória. Queridos, agora Jesus estava vivo e pronto para executar o propósito da salvação. Nada mais impediria Jesus de ir até a presença gloriosa de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e tomar o seu lugar de glória, assentando ao lado do trono de Deus. Queridos e amados irmãos, ele venceu triunfante a morte. O dia da ressurreição, o domingo, ele nos ensina que devemos tomar a decisão de viver para Deus, somente para Deus, depois de morrer para o mundo e escaparmos das garras malignas de Satanás. Devemos esperar em Deus, porque chegou agora a hora de viver uma vida abundante, esta vida que Jesus nos prometeu, conforme está em João 10:10. Tome a decisão de viver para Deus. E para finalizar, eu gostaria de dizer a você que na caminhada para a cruz, esta caminhada, ela não é fácil, mas o único caminho mostrado por Jesus para quem quer segui-lo é tomar a sua cruz. Nesta caminhada, cada dia devemos nós decidirmos receber a Cristo Jesus, morrermos para o mundo e esperarmos no Senhor e viver somente para Deus. Que Deus te abençoe. Tome a sua cruz, não desista. Fique firme na presença de Deus, porque o Senhor é contigo. Se você gostou deste conteúdo, ative o sino de notificações que fica logo aqui. Deixe seu like, comente aqui, deixe seus comentários para próximos vídeos, seu comentário a respeito deste vídeo, e vamos todos juntos crescermos na graça e no conhecimento. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha uma ótima semana em nome do Senhor Jesus. Fique firme, graça e paz a todos, em nome de Jesus, amém.